Olá, turma. Vamos resolver alguns exercícios referentes à unidade de aprendizagem 1 e 2. Nosso primeiro exercício é para determinar as coordenadas dos pontos marcados nos dois gráficos. Primeiramente, vamos trabalhar com o gráfico com 2 eixos e, no segundo momento, com 3 eixos. Meu primeiro ponto tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 0. Todo ponto situado no eixo horizontal, que é o eixo das abscissas, ou o eixo do x, sempre a ordenada, ou seja, meu y, será igual a 0. O meu segundo ponto tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 2. O meu terceiro ponto tem coordenadas x igual a 2 e y também igual a 2. O meu terceiro ponto tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 3. Então, esses 3 pontos, T, Q e T, estão situados no primeiro quadrante. No primeiro quadrante, tanto o x como o y são positivos, sempre. Vamos passar para o segundo quadrante. Então, eu tenho aqui o primeiro ponto que tem coordenadas x igual a menos 4 e y igual a 4. E um segundo ponto que eu tenho coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 1. No segundo quadrante, a abscissa, ou o x, sempre será negativo e o y positivo. No meu terceiro quadrante, eu tenho um ponto aqui, onde x é igual a menos 3 e y também é igual a menos 3. No terceiro quadrante, tanto a abscissa como a ordenada, tanto x como y, são negativos. Agora, eu tenho um ponto situado no eixo vertical, eixo das ordenadas, o eixo dos y. Todo ponto situado nesse eixo, a minha abscissa, o meu x sempre será igual a 0. Então, esse ponto tem coordenadas x igual a 0 e y igual a menos 2. E eu agora, finalmente aqui, por último, eu tenho um ponto situado no quarto quadrante, onde o meu x é igual a 1 e o meu y é igual a menos 1. No quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo. Então, a abscissa sempre será positiva e a ordenada sempre será negativa. Agora, eu tenho aí 4 pontos situados no espaço de 3 dimensões, com 3 eixos, o eixo x, o eixo y e o eixo z. Meu primeiro ponto tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 0 e z igual a 4. No meu segundo ponto, eu tenho coordenadas x igual a 3, y igual a 5 e z igual a 0. No meu terceiro ponto, tem coordenadas x igual a 2, y igual a 3 e z também igual a 3. E o meu quarto ponto, eu tenho coordenadas x igual a 0, y igual a 4 e z igual a 5. Esses pontos estão situados no primeiro octante, chamado primeiro octante. Vamos agora determinar a distância entre os pontos A e B. O ponto A tem coordenadas x igual a 8 e y igual a 3. O ponto B tem coordenadas x igual a menos 4 e y igual a 8. Para se calcular a distância entre dois pontos, vamos usar a seguinte fórmula. A distância do ponto A para o ponto B é igual à raiz quadrada da diferença das abscissas elevado ao quadrado mais a diferença das ordenadas elevado ao quadrado. A abscissa de A vale 8, a abscissa de B vale menos 4, a abscissa de B vale 3, a ordenada de B vale 3, a ordenada de A vale 3 e a ordenada de B vale menos 8. Menos 4 mais 4
3 menos 8, menos 5. 8 mais 4 dá 12. Menos 5 ao quadrado, 25. 12 ao quadrado, 144. 144 mais 25 dá 169. E a raiz quadrada de 169 é igual a 13. Então, a distância do ponto A para o ponto B é igual a 13 unidades medidas. No terceiro exercício, é para determinar o perímetro do triângulo cujos vértices A, B e C têm as seguintes coordenadas. O ponto A tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 5. O ponto B tem coordenadas x igual a menos 2 e y igual a 1. E o ponto C tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 1. Para se calcular o perímetro do triângulo, eu vou calcular as distâncias do ponto A para o ponto B, do ponto A para o ponto C e do ponto B para o ponto C. E somar essas distâncias, porque o perímetro, na realidade, é a soma das medidas dos lados, dos 3 lados do triângulo. Notem que a distância do ponto B para o ponto C eu posso fazer diretamente. É só subtrair o maior valor pelo menor, como se fosse numa régua. Eu vou subtrair 4 menos 2. E eu teria a distância do ponto B para o ponto C. Então, vamos calcular a distância de A para B, de A para C e de B para C. A distância, aí o perímetro é a soma das distâncias, né? Distância de AB, mais a distância de AC, mais a distância de BC. A distância de AB é a diferença das abscissas de A e de B ao quadrado, mais a diferença das ordenadas de A e de B ao quadrado, dentro de um radical aí com índice 2. Substituindo os valores e fazendo os cálculos, nós temos a distância do ponto A para o ponto B. Na realidade, é a medida do lado AB. Calculando a distância de A para C, fazendo os cálculos, nós teremos a medida do lado AC. E a distância de B para C, como eu havia falado anteriormente, como esse segmento está paralelo ao eixo das abscissas, é só fazer a subtração do maior valor para o menor valor. E obtemos a distância de B para C. E o perímetro é a soma dessas 3 distâncias. 5 mais 5 mais 6, que é igual a 16 unidades de medidas. Nosso quarto exercício, nós vamos, sabendo que o ponto P pertence ao eixo das abscissas e está equidistante dos pontos A, que tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 2, e ponto B, que tem coordenadas x igual a 8 e y igual a menos 2. Então, ele quer que determine essas coordenadas desse ponto P. Lembrando que, como o ponto P está situado no eixo das abscissas, o meu y é igual a 0. Então, esse ponto P tem as coordenadas genéricas x e 0. E quando eu falo que a distância de P em relação a A e B são equidistantes, ou seja, a distância de P para A e de P para B são iguais, é a mesma distância. Então, a distância de A para P é igual à distância de B para P. E eu vou fazer o cálculo dessas duas distâncias. Como elas são iguais, eu igualei. E aí está a fórmula, né, genérica. Do lado esquerdo, nós temos aí a distância de A para P e do lado direito a distância de B para P. Como eu tenho uma igualdade, eu posso eliminar esses dois radicais. Substituindo os valores, eu tenho aí x menos 4 ao quadrado mais 0 menos 2 ao quadrado é igual a x menos 8 ao quadrado mais 0 menos 2 ao quadrado. Notem que nós temos dois binômios quadrados perfeitos, x menos 4 ao quadrado no primeiro membro e no segundo membro, x menos 8 ao quadrado. Então, para calcular o binômio ao quadrado, é o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. 0 menos 2 é igual a menos 2. Calculando aí no segundo membro, o binômio x menos 8 ao quadrado é o quadrado do primeiro, que é x menos ao quadrado, menos 2 vezes o produto do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Menos 2 dá 2. Simplificando, no primeiro membro com o segundo membro, nós podemos simplificar x ao quadrado com x ao quadrado
e menos 2 ao quadrado com 2 ao quadrado. E nós vamos ter menos 8x mais 16 é igual a menos 16x mais 64, que é uma equação do primeiro grau. Resolvendo essa equação, eu vou achar a abscissa, que é igual a 6. E as coordenadas do ponto, a minha abscissa vale 6 e a minha ordenada vale 0. X igual a 6 e y igual a 0. No quinto exercício, nós vamos determinar as coordenadas do ponto médio de um segmento AB de extremidades A e B. O ponto médio ele fica situado no meio do segmento. Então, para se calcular as coordenadas desse ponto M, que nós chamamos de ponto M, que é o ponto médio, eu vou somar a soma das abscissas dividido por 2, eu vou ter a abscissa do ponto médio. E a ordenada do ponto médio é a soma das ordenadas dividido por 2. E eu vou ter a ordenada do ponto médio, que são as coordenadas do ponto médio, x igual a 3 e y igual a menos 1. Agora nós vamos determinar a mediana, a medida da mediana de um triângulo ABC, cujos vértices são A, x igual a 3 e y igual a menos 3, o vértice B, x igual a menos 2 e y igual a 1, e o vértice C, x igual a 5 e y é igual a 3. Então, a mediana, na realidade, é a distância do ponto A para o ponto M. E o ponto M, na realidade, é o ponto médio do segmento BC. Então, eu vou achar o ponto médio e calcular a distância de A para M. Calculando a distância do ponto médio, é a soma das abscissas de B e C dividido por 2, e a ordenada do ponto médio é a soma das abscissas do ponto B e C dividido por 2. E o meu ponto médio tem coordenadas 3 sobre 2, x igual a 3 sobre 2 e y igual a 2. Agora eu vou calcular a distância de A para B. Então, é a diferença das abscissas, é a raiz quadrada da diferença das abscissas de M e A ao quadrado, mais a diferença das abscissas, mais a diferença das ordenadas, elevado ao quadrado. Substituindo e fazendo os cálculos, eu tenho a distância do ponto A para o ponto M, que é a mediana, chamada M, que é a raiz quadrada de 101 sobre 2. Nosso sétimo exercício, ele pede para determinar as coordenadas do baricentro de um triângulo ABC. E ele fornece as 3 coordenadas, do ponto A, do ponto B e do ponto C. E para se determinar o baricentro, as coordenadas do baricentro, nós vamos calcular aí a abscissa do baricentro. A abscissa do baricentro é a soma das 3 abscissas dividido por 3. Que é igual a 3. E a ordenada do baricentro é a soma das 3 ordenadas dividido por 3. Que é igual a menos 2. Então, o baricentro, que nós chamamos de ponto G, tem abscissa igual a 3 e ordenada igual a menos 2. X igual a 3 e Y igual a menos 2. Nosso oitavo exercício, pedimos para verificar se esses 3 pontos, A, B e C, pertencem à mesma reta, sendo que o ponto A tem coordenadas x igual a 3 e y igual a 1, B igual a 0, ponto B, x igual a 0 e y igual a 3, e no ponto C tem coordenadas x igual a menos 3 e y igual a 5. E para se determinar se esses 3 pontos pertencem à mesma reta, nós utilizamos o determinante. Notem que no determinante nós temos a coluna das abscissas, a coluna das ordenadas e a coluna do número 1, onde só tem o número 1. Então, na primeira linha eu tenho as coordenadas do ponto A, na segunda linha as coordenadas do ponto B e na terceira linha as coordenadas do ponto C. Substituindo os valores e, para se calcular o determinante, lembrando que nós temos que repetir as 2 primeiras colunas. Aí nós passamos a ter 5 colunas e 3 linhas. E essas 5 colunas e 3 linhas vão gerar 9 diagonais. As diagonais que vão aparecer indo
né, eu vou fazer o produto dessas 9 diagonais. E as diagonais que aparecem indo, eu somo. As diagonais que aparecem voltando, eu subtraio. Então, vamos fazer os cálculos e depois vão aparecer os valores. 3 vezes 3 vezes 1 é igual a 9. 1 vezes 1 vezes menos 3 é igual a menos 3. 1 vezes 0 vezes 5 é igual a 0. Então, esses 3 resultados eu vou somar. Vamos voltar agora. 1 vezes 0 vezes 1 é igual a 0. 3 vezes 1 vezes 5 é igual a 15. Então, eu vou colocar menos 15. 1 vezes 3 vezes menos 3 é igual a menos 9. Então, menos 9 vai ser mais 9. Aí estão nossos valores, nossos cálculos, né? Os 6 resultados que nós tivemos. E eu achei o resultado igual a 0. Quando isso acontece, quando o determinante formado pelas coordenadas dos 3 pontos for igual a 0, isso significa que esses 3 pontos pertencem à mesma reta. Se o valor for diferente de 0, significa que os 3 pontos não pertencem à mesma reta. Agora vamos fazer alguns exercícios da unidade de aprendizagem 2. O primeiro exercício, ele me fornece 2 vetores, vetor U e vetor V. O vetor U tem coordenadas x igual a 4 e y igual a 1. E o vetor V tem coordenadas x igual a 2 e y igual a 6. E na letra A, ele pede para se somar o vetor U com o vetor V. Na letra B, ele pede para se multiplicar o vetor U por 2. Então, vamos resolver a letra A primeiro. Fazendo a soma, eu vou somar abscissa com abscissa e ordenada com ordenada. 4 mais 2 é igual a 6, 1 mais 6 é igual a 7. Essa é a representação algébrica. E a representação gráfica da soma desses 2 vetores vai aparecer. Então, nós vamos ter aí a representação geométrica do vetor U e a representação geométrica do vetor V. E, em seguida, a resultante, o vetor resultante dessa soma desses 2 vetores. Vamos passar à letra B. A letra B é só multiplicar o vetor por 2. Então, eu multiplico a abscissa por 2, 2 vezes 4, 8, e também a ordenada por 2, 2 vezes 1 igual a 2. Aí nós temos a representação algébrica e a representação gráfica, né? Vai aparecer aí o vetor U e o vetor 2 vezes U, que é o dobro do vetor U. Ok? No nosso próximo exercício, ele pede para se determinar, né, o par xy de números reais, que são, na realidade, as componentes da base dada. Então, na letra A, eu tenho aí um vetor, vetor W, que é igual a 3i menos 5j. 3 vezes o vetor unitário i menos 5 vezes o vetor unitário j. Esses coeficientes de i e j, na realidade, são o par que eu procuro. Então, as componentes desse vetor, meu x é igual a 3 e meu y é igual a menos 5. Na letra B, o meu x vai ser menos 1 e o meu y vai ser igual a 1. Notem que na letra C não aparece o i. Significa que a componente x é igual a 0. Então, as minhas componentes serão x igual a 0 e y igual a 3. Na letra D, notem que não aparece o vetor j. Significa que a componente y é igual a 0. Então, as componentes têm coordenadas x igual a menos 10 e y igual a 0. Na letra E, eu tenho o vetor unitário i, que tem coordenadas x igual a 1 e y igual a 0. O vetor unitário j, que tem coordenadas x igual a 0 e y igual a 1. E na letra G, eu tenho o vetor nulo, onde x é igual a 0 e y também é igual a 0. O meu terceiro exercício é parecido com o segundo, só que agora aqui eu estou no espaço tridimensional, estou com 3 dimensões. Ele quer a tripla x, y, z, abscissa, ordenada e cota. Então, na letra A, eu tenho abscissa igual a 2, ordenada igual a menos 3 e cota igual a 1. X igual a 2, y igual a menos 3 e z igual a 1. Na letra B,
notem que não aparece o vetor unitário K. Isso significa que Z é igual a zero. Então, eu tenho coordenadas x igual a 1, y igual a menos 1 e z igual a zero. Na letra C, notem que não aparece o vetor unitário I. Significa que x é igual a zero. Então, eu tenho x igual a zero, y é igual a 2 e z igual a menos 1. Na letra D, notem que só aparece o vetor K. Isso significa que tanto x como y são igual a zero. Então, as minhas coordenadas são x igual a zero, y igual a zero e z igual a 4. O vetor unitário I tem coordenadas x igual a 1, y igual a zero e z igual a zero. O vetor unitário J tem coordenadas x igual a zero, y igual a 1 e z igual a zero. E o vetor unitário K tem coordenadas x igual a zero, y igual a zero e z igual a 1. E aqui encerramos a nossa sessão.